Eu acho que é inevitável eu ter que falar sobre a situação que tá acontecendo no My Fucking Comedy Club, que é o clube de comédia do Danilo Gentili. Pra quem não tá por dentro da história, é o antigo gerente do clube de comédia My Fucking Comedy Club. Ele, eu vou usar o termo, supostamente desviou cerca de R$500 mil do clube. E claro que esse dinheiro ele não é supostamente desviado de uma vez, né? Ele é supostamente desviado aos poucos, e aí na somatória dá tudo isso. Mas de alguma maneira eu acho que eu preciso falar sobre essa história, porque parece que eu tô revivendo sensações que eu vivi no final do ano passado, que é uma cena muito parecida, assim, de alguém que foi ajudado, de alguém que só teve coisa boa, que teve a sua mão estendida, que pra quem você só deu coisas boas, te trair e tentar te destruir depois. A sensação é muito parecida, assim, eu tô tendo... Parece que eu tô revisitando certas sensações que eu tive no final do ano passado com essa situação, mas agora de um jeito um pouco mais distante. Só pra abrir um parênteses rápido aqui pra quem não me acompanha tanto na internet. No final do ano passado eu fui traído por uma pessoa que eu ajudei muito na minha vida. Provavelmente a pessoa que eu mais ajudei na minha vida. Essa pessoa que só colheu coisas boas do que eu construí. Só acessou lugares bons, ganhou dinheiro, participou de coisas incríveis, apareceu, assim... Eu só dei coisas boas pra essa pessoa. No final do ano passado, essa pessoa cometeu uma série de erros dentro da minha empresa, do meu business, da coisa que eu criei, que eu suei durante 14 anos pra construir. Essa pessoa cometeu uma série de erros, ao meu ver, muito graves. Só que o mais grave foi que essa pessoa, dentro do business que eu criei, que eu coloquei dinheiro, que eu coloquei suor, que eu sonhei, que eu projetei, que eu trouxe pessoas pra participar dele pra perto... Essa pessoa me desrespeitou de uma maneira muito grave e irreversível, porque eu sou um cara que eu brinco muito na internet, falo muita bobagem, mas na minha vida pessoal eu tenho princípios e valores, e eu não admito ser desrespeitado, ser tratado que nem uma merda, ser tratado que nem um lixo, ainda mais quando é uma pessoa que eu só ajudei, só dei coisas boas. Então, no final do ano passado, aconteceu isso. Uma das pessoas que trabalhava aqui dentro da minha empresa fez coisas, ao meu ver, absurdas. Sim, que me dão nojo. E não só fez isso e acabou envolvendo o nome da minha empresa nessas suas atitudes, como também me desrespeitou e me tratou que nem um lixo, que nem uma bosta, dentro do business que eu criei, que eu fiz. E por causa disso, eu me afastei dessa pessoa e decidi que eu não ia querer mais trabalhar com ela em nenhum projeto. Essa pessoa, na internet, colocou a culpa da saída dela da minha empresa na minha mulher. Então essa pessoa, entre várias coisas, ela disse, por exemplo, que a minha mulher se aproveita de mim por eu ser autista. Então ela me influencia, ela interfere nas minhas decisões, e foi por isso que eu tirei essa pessoa da minha empresa. Então, assim, essa mentira que essa pessoa contou destruiu a minha vida e a vida da minha mulher. A gente nunca mais foi o mesmo, a gente nunca mais conseguiu viver normalmente. A minha mulher, por exemplo, ela não consegue mais se expor online, ela não consegue postar uma foto, ela não consegue postar o story, ela não consegue postar um podcast, ela não consegue participar dos meus podcasts sem que alguém na internet venha e persiga ela com essa mentira de que ela foi a responsável pelo desligamento dessa pessoa da minha empresa. Repito, a única pessoa responsável pelo desligamento dessa pessoa da minha empresa é esta pessoa. Tem mais ninguém envolvido nesse negócio, por mais que essa pessoa tenha mentido na internet e destruído a vida da minha mulher e a minha. E sabe o que é mais engraçado também, cara? Nós temos uma confissão dessa pessoa dizendo que forçou a demissão, que cavou a falta porque já queria sair da empresa, porque não estava mais a fim de estar aqui, mas ao invés de pedir para sair, cavou a falta e fez tudo aquilo que fez. Então, assim,
a gente teve a nossa vida destruída. A minha mulher foi alvo de uma mentira deslavada. Ao mesmo tempo, a pessoa que imputou na minha mulher a culpa pelo desligamento dela da minha empresa admitiu, alguns dias depois, publicamente, que forçou a demissão, que fez tudo de propósito para ser demitido. Essas duas versões ficam na internet, mas não adianta, porque a mentira principal, a mentira de que a minha mulher tem alguma coisa a ver com isso, foi tão forte, tão divulgada, que até hoje a gente sofre isso. Então, a sensação de você ajudar alguém, de você dar tudo o que você tem, porque quando eu cheguei em São Paulo, eu não tinha porra nenhuma. Eu vim pra São Paulo com o dinheiro contado, eu poderia ter que voltar pro sul a qualquer momento. Logo que eu chego em São Paulo, dá lockdown aqui em São Paulo por causa da Covid, e eu que vim aqui pra trabalhar, pra ir atrás dos meus sonhos, eu me vejo sem nada. Eu só tinha um notebook, uma internet e um microfone, e a partir disso eu comecei a focar muito no meu programa, que na época era o Saco Cheio Podcast, e graças a isso deu certo pra caralho, começou a viralizar um monte de vídeo. Fora isso, eu comecei a trabalhar em canal de corte, eu comecei a trabalhar em thumbnails, eu comecei a trabalhar pra caralho num projeto que só beneficiou essa pessoa. Só que o mais importante é que logo depois, quando eu crio o A Deriva, eu, o Caio, a Bianca e o Brunão trabalhamos no A Deriva, e ele deu certo, ele viralizou e começou a nos dar dinheiro, me deu um alívio, um respiro financeiro esse projeto. Eu pude pegar o dinheiro do A Deriva e injetar nessa empresa aqui para que essa pessoa fosse beneficiada. Então assim, eu fiz tantos movimentos, cara, eu trabalhei tanto, eu virei noite, eu injetei dinheiro, eu tirei dinheiro do meu bolso, da minha demissão, do meu último emprego, para investir nisso aqui. Eu peguei dinheiro da minha empresa A Deriva, que deu certo pra caralho, construí esse estúdio onde essa pessoa se beneficiou um monte, pôde aparecer, pôde fazer os programas que quisesse, participou do programa que eu criei, que eu produzi, que eu botei dinheiro, e teve relevância nacional por causa disso. Assim, então assim, quando você se pega numa situação que você faz só coisa boa, você só se esforça a partir da vontade de ajudar os outros, cara. E eu vou te falar uma coisa, cara. Uma das sensações mais bonitas e mais felizes que eu tenho é de ajudar as pessoas. Vocês não fazem ideia do quão feliz eu fico vendo o Caio dando certo. O Caio se desenvolveu aqui dentro, cara. Ele morava em Sorocaba, ele vinha de Sorocaba pra São Paulo sozinho pra operar a mesa de som aqui do Saco Cheio Podcast. E depois que eu criei o A Deriva, ele tava junto na criação, e ele também vinha de Sorocaba até São Paulo pra operar o A Deriva quando não dava dinheiro nenhum. Então assim, é uma sensação tão boa você ajudar as pessoas, você dar a mão pra pessoa, você ter um negócio, ter um business, ter uma ideia e falar pro cara, vem cá que vai dar, vem cá que vai dar certo, vem cá que eu tô com umas visões aqui, eu acho que vai ser bom, cara, acho que você vai se dar bem, vem. Mas essa sensação, ela é destruída no primeiro filho da puta que cruza o seu caminho. Parece que não vale a pena você ter essa sensação gostosa e legal quando um filho da puta cruza o teu caminho. É uma sensação muito estranha, porque ela é tão impactante, cara. Você ser traído é tão impactante que você pensa, não vale a pena eu ajudar ninguém, mesmo que eu ajude 10 pessoas e 9 não me fodam. O custo que uma pessoa te fudendo vai te trazer é muito maior do que o benefício de ajudar 9 pessoas. Mas, só pra concluir, cara, você que não conhecia a minha história, eu tenho esse business, essa empresa, eu ajudei, sei lá, 8, 9, 10 pessoas ao longo da minha carreira. Uma foi a que mais acabou comigo, a que mais me destruiu. E sabe o que é incrível, cara? É a pessoa que eu mais ajudei. De todas que eu ajudei, a que eu mais ajudei é a que mais me fudeu. É a que mais acabou comigo. É a que mais me trouxe problema, tristeza. É a que mais criou cicatriz em mim, cara. Então, assim, você fica... Será que vale a pena, cara? Foda-se. Melhor eu não confiar em mais ninguém. E a Bianca sofreu, assim, de ameaça de estupro, a foto manipulada, a ameaça de violência, a áudio pra DM dela dizendo que ela é uma vagabunda. Assim, coisas que vocês não fazem ideia. Graças a Deus, tá tudo documentado. Tá tudo documentado. E, como eu disse antigamente, uma pessoa já pagou.
e a principal responsável por ter causado isso na vida dela e na minha, vai pagar o triplo, você pode ter certeza. Nem que essa seja a última coisa que eu faça na minha vida. E sabe o que é mais maluco, cara? Quando a pessoa botou a culpa na Bianca sobre a saída dela, a gente se olhou e pensou, cara, não é possível isso que tá acontecendo, cara. Não é possível. A única pessoa responsável pela saída dessa pessoa da minha empresa é ela mesma. Tem mais ninguém responsável, tá bom? Só pra deixar claro isso aqui. A gente se olhou e pensou, cara, eu tomei a atitude de não contar o que ela fez que levou à saída dela. Não adiantou porque ela mentiu sobre a Bianca e destruiu a vida da Bianca. Então eu vou falar o que aconteceu. Aí eu falei o que aconteceu. E não adiantou. Que aí veio mais mentiras e mais manipulações. Aí a gente se olhou e falou, cara, quer saber? Foda-se. Vamos fazer piada. Vamos brincar com essa situação que tá acontecendo com a gente. E a gente fez piada, sátira, esquete, paródia. E sabe o que aconteceu? A gente tomou um processo de R$1,5 milhão que pode chegar a 3 milhões. Só pra você ter uma ideia, assim, do nível de traição que as pessoas podem chegar. Só pra você ter ideia, cara. Por causa dessas piadas que a gente fez, com o cancelamento que a gente mesmo tava sofrendo, porque essa pessoa decidiu mentir na internet que a culpa da saída dela era da Bianca, a gente tomou um processo de R$1,5 milhão. E como essa pessoa mente online até hoje dizendo que ele só tá atrás dos direitos dele, dos direitos sobre a empresa, dos direitos de imagem, a gente fica com as mãos atadas porque a gente não pode falar sobre o caso, porque essa mesma pessoa que fez tudo isso pediu sigilo, segredo de justiça no processo que ela moveu contra a gente. Mas aqui vai uma pergunta. Se esse processo que essa pessoa moveu só diz respeito a questões de trabalho, direito de imagem, etc e tal, por que a Bianca, seu CPF, está no processo? Por que a Bianca, uma menina que ganha um salário mínimo, uma pessoa que é produtora, por que ela está no processo? Se é uma questão só de direito de imagem, será que a gente está sendo processado porque a gente fez piada sobre as mentiras que estavam contando sobre a gente? Será que a gente está sendo processado porque a gente resolveu rir de nós mesmos e nos vestirmos de John Lennon e Yoko Ono? Será? Mas esse é o preço que você paga por ajudar as pessoas e confiar nas pessoas. Você é desrespeitado, a pessoa não respeita o business que você criou, ela coloca em risco o business que você criou, ela toca o terror no business que você criou, ela te desrespeita dentro do negócio que você criou. Você afasta a pessoa, ela mente e coloca a culpa na sua mulher, a sua mulher tem a vida destruída, a gente faz piada sobre isso e o que a gente recebe é um processo de R$1,5 milhão que pode chegar facilmente a 3 milhões de reais. É só você ser um pouco inteligente aí e fazer os cálculos para saber que quando você pede um valor no processo, ele não é estático. Ele muda de acordo com os meses, porque existem taxas, existe inflação, existem vários índices que vão corrigindo o valor que você pede inicialmente num processo. Então sim, a gente recebeu um processo de R$1,5 milhão, a nossa vida tá prestes a ser destruída, a vida da minha mulher tá prestes a ser destruída porque ela ganha um salário mínimo, ela tá envolvida num processo milionário que ela tem nada a ver. A minha empresa está prestes a ser destruída porque esse valor não existe e qualquer medida que o juiz esteja ali com uma certa preguiça, não esteja a fim de ler, vai destruir o meu business e a minha vida também vai acabar. Então assim, você ajuda uma pessoa, você dá a mão, você coloca dinheiro, você pega dinheiro de um outro projeto que deu certo, que você fez, que essa pessoa não tem nada a ver, você injeta num projeto que ela faz parte pra trazer benefícios pra ela, ela ganha dinheiro, ela ganha fama, ela ganha notoriedade, ela ganha network, ganha tudo. Ela te destrói, ela te desrespeita, ela desrespeita o teu business, você se afasta e a pessoa te processa em R$1,5 milhão, além de todas as coisas que a gente tem, que foi falado sobre nós no Twitter, né? Twitter, Instagram e tudo mais. Então, assim, esse caso do Danilo me fez revisitar esses sentimentos. Se você sente muita tristeza, você sente raiva, você se culpa por ter ajudado uma pessoa, você se culpa, você pensa, por que, cara? Por que eu ajudei? Por que eu trouxe pra perto? Por que eu vi alguma coisa nessa pessoa? Por que eu fiz isso? Essa é a sensação que você tem quando você toma uma dessas. Pra quem não lembra, o Bruno Lambert, ele foi demitido do trabalho que ele tinha num banco porque ele fez uma piada e a Tabata Amaral acionou o MP contra ele. Lembra? Inclusive, eu acho que eu fui um dos primeiros podcasts a estender a mão pra ele. Eu acho que eu fui o primeiro a estender a mão pra ele, pra divulgar a história dele, pra ventilar essa história, né? Para as pessoas ficarem sabendo. Eu lembro que no dia que ele veio aqui no programa, inclusive,
A nossa audiência mandou mais ou menos uns R$1.000 de vaquinha pra ele naquele dia. Juntando todo mundo, né? Então, assim, na época eu fiquei bastante tocado com a história. A gente ainda vivia aquela era dos cancelamentos, né? Esse tipo de coisa era bem natural. E ele era um cara que trabalhava num banco e fazia comédia nas horas livres. E eu via como um cara que tava batalhando ali pra conseguir, né? Um lugar ao sol. E aí vem a Tabata e faz isso com ele e destrói o ganha-pão dele. Então, assim, eu trouxe pra perto, botei aqui no podcast. E nesse meio tempo também o Danilo ajudou o Bruno Lambert, colocando ele como gerente lá do clube de comédia dele. E também dando a oportunidade dele de fazer show a hora que ele quisesse lá no clube de comédia. Então, desde aí a gente teve uma certa relação. A gente fazia show junto. Ele tinha um show lá no My Fucking todo domingo, que eu participava, assim. Eu tinha, digamos assim, passe livre pra colar lá. Eu sempre que eu queria testar alguma piada, testar alguma premissa nova, eu ia lá fazer. Então, assim, eu tava sempre lá com ele. Aí eu parei de fazer stand-up em 2024. Inclusive ele e outras pessoas falaram pra eu não fazer isso, pra eu continuar, mas eu precisava daquela pausa. E aí em 2025, quando eu voltei a fazer stand-up, uma das primeiras pessoas que eu falei foi com ele. Eu falei pra ele, cara, quero voltar, tô com umas ideias aí. Ele falou, pô, pode chegar na meia-noite aí, quando você quiser, vamos embora. Então, assim, eu tinha uma relação relativamente próxima a ele no quesito comédia, né? Só que alguns dias depois disso, começou a surgir esse murmurinho, esses rumores de que ele tinha saído do My Fucking. E até então eu não tava sabendo quais eram as acusações. Eu tinha só ouvido aquela coisa, treta, roubo, desvio, mas eu não sabia exatamente o quê. E como eu aprendi no ano passado, eu decidi que eu não ia tirar conclusões, porque eu vi ano passado, na minha situação, assim, 99% da internet acreditou na historinha pra boi dormir, acreditou na vitimização, acreditou que a minha mulher era o demônio da situação e atacou minha mulher e foda-se. Pessoas que eu ajudei em outros momentos da minha carreira, você sabe quem você é? Eu te ajudei, cara. Te ajudei bastante. Te dei bastante oportunidade. Fiz várias coisas por você. Você viu eu no meu pior momento, a internet inteira destruindo a mim e a minha mulher, e você não mandou uma mensagem pra saber como é que eu tava. Nada. E aí quando eu pensei nisso, cara, quer saber, cara, eu vou perguntar pra esse cara como é que ele tá. E aí eu cheguei pro Bruno Lambert, mandei uma mensagem pra ele. Falei, cara, tô ouvindo uns rumores aqui que você saiu do My Fucking, não sei qual é a história. O que tá acontecendo? E aí ele mandou algumas mensagens se dizendo muito triste, dizendo que o Danilo tava doido, que era tudo uma invenção, que era uma manipulação, que ele sim tinha cometido erros administrativos, mas ele não tinha roubado. E que estavam destruindo a vida dele. E naquele momento eu fiquei triste, né? Eu pensei, porra, sacanagem, cara. Mas eu lembro que eu até falei pra ele, cara, fica tranquilo, as coisas acontecem por um motivo. Você vai encontrar novas oportunidades aí na vida, porque até então eu não sabia a gravidade da coisa. Eu achei que tinha rolado um desentendimento e que ele tinha saído. Só que ele me trouxe essa informação de que o Danilo tava maluco e que eles estavam tramando alguma coisa e que ele era uma vítima. E aí, quando eu ouvi isso, eu acreditei, assim, na história, mas ao mesmo tempo eu lembrei de todas as pessoas que acreditaram na pessoa que se fez de vítima e colocou a culpa na minha mulher naquela situação. E eu pensei, não, peraí, cara. Essas situações são muito estranhas, são muito graves, peraí, deixa eu falar com o Danilo. Aí eu mandei mensagem pro Danilo e falei, cara, ó, você sabe que eu fazia show lá no My Fucking direto, eu convivia com o Bruno. Estão rolando esses rumores de que ele saiu por algumas coisas graves e eu preciso entender a situação. Porque você fica naquelas, eu acredito na pessoa, ajudo ela, porque ela tá num momento ruim, ou tem alguma coisa a mais. Eu falei, cara, eu preciso entender a situação. Eu tô perdido e eu não posso colocar o meu na reta sem saber de tudo. Só que aí, quando eu falei com o Danilo, não só ele me contou a história, mas como ele tinha muita prova, muito print. Muita coisa, áudio, print. E isso é uma coisa também que eu não sei se eu mencionei sobre a minha história. Essa pessoa que fez tudo isso comigo, depois de um tempo, ela publicamente, ela admitiu que ela forçou a demissão, porque ela já queria sair da minha empresa, mas ao invés de pedir para sair, ela fez tudo aquilo para ser demitida. Então, ao mesmo tempo que ela mentiu sobre a minha mulher ser responsável, ela admitiu que ela fez tudo de propósito para ser demitida.
Então, assim, eu comecei a lembrar dessas coisas, assim, pô, eu tenho tanto print, eu tenho tanta prova, eu tenho tanto depoimento, eu tenho confissão da pessoa, e ninguém sabe. E as pessoas compraram o lado dessa pessoa. Então, será que não tem alguma coisa? Aí eu falei com o Danilo e pedi pra entender a situação. E aí veio muita coisa. Inclusive, assim, pra mim, a pessoa dizia uma coisa, pra outra pessoa dizia outra. Pra nos manter numa corda bamba ali. Então, várias coisas começaram a surgir. Se você for na matéria do Oscar Filho, que ele escreveu, lá tem um áudio que é do Bruno Lambert falando pra um dentista, que era um cliente do MyFucking, que tem grana. O Bruno Lambert mandando um áudio pra esse cara dizendo que ele é diretor de expansão de uma empresa, que ele vai abrir um negócio, tentando enrolar o cara. Aí quando eu recebi esse áudio, eu fiquei, meu Deus do céu, coisa estranha. Prints da tal da rachadinha, das combinações e tal. Pra quem não sabe também, uma das coisas que está sendo dita é que ele pagava, por exemplo, errado pra um funcionário R$10.000. E o salário do cara era 3. Aí ele falava pro cara, pô, cara, te depositei errado aí. Devolve a diferença. E mandava o Pix pessoal dele pra mandar a diferença. Tem isso e também tem algumas acusações de que alguns funcionários faziam isso de propósito e ficavam com uma parte desse dinheiro. Então, assim, são várias e várias e várias coisas que começaram a surgir, mas tudo com print. E aí eu me senti usado de novo, cara. Me senti... Porque parece que para essas pessoas que vivem de mentira, você não é nada, você é só mais alguma coisa na história dela. Ou você é útil pra história dela, ou você é inútil pra história dela. Você não é ninguém. Você não é alguém. Então por isso que a pessoa pode mentir, pode enrolar, pode se fazer de vítima. Porque você não é nada, você não vale nada. Você é só mais alguém na história daquela pessoa. E aí quando eu perguntei pro Danilo tudo, ele mandou todas as provas. E aí eu vi o que estava acontecendo. E decidi me afastar do Bruno Lambert, porque as coisas são bem, bem graves, cara, bem esquisitas. Eu entendo, porque eu já tive uma experiência parecida com uma pessoa assim, que mente muito. E eu entendo que chega um momento que você tá emaranhado em tantas mentiras que o esforço mental pra largar todas elas e falar, tá bom, cara, eu errei, desculpa, foi mal, eu tô fudido, eu preciso de terapia, eu preciso me resolver, desculpa. A energia que você vai gastar pra se desfazer de todas as mentiras que você construiu ao longo da sua mentira principal é um gasto tão grande que vale sempre mais a pena mais uma mentirinha. Mais uma mentirinha. Mais uma mentirinha. Mais uma mentirinha. Só que de mentirinha em mentirinha você constrói uma mentira enorme, gigantesca. E quando você vê, você só destruiu a vida das pessoas, você acabou com a vida das pessoas, você traiu quem te ajudou, você trouxe dor pra quem te ajudou, você trouxe tristeza pra quem te estendeu a mão, você traz sensações ruins pra quem só te trouxe sensações boas. Eu acho que é isso que define esse sentimento de traição. Porque eu tenho esse caso que eu contei, eu considero assim, pra mim provavelmente, não é provavelmente, é a maior história de traição que eu já vivi na minha vida. Eu achei que eu nunca ia viver nada parecido. Você até se sente... Uma das principais raivas que você tem quando você é traído não é nem sobre o fato em si, é sobre a pessoa te obrigar a sentir essas coisas. E você fica, cara, como eu queria ter passado a minha vida impune sem sentir essas coisas horrorosas, cara. Como eu queria poder ter passado a minha vida sem sentir isso. Porque assim, a sensação de ser traído, cara, e de ver a pessoa tentando destruir a tua vida e trazendo dor, é uma coisa... Primeiro você se culpa por ter criado o monstro, por ter trazido pra perto, você se culpa muito, se sente muito mal. Mas tem sensações psíquicas e químicas que você sente que são horrorosas, cara. No meu auge, assim, quando eu tava no auge desses ataques e dessas mentiras e dessa situação, eu lembro que às vezes quando eu deitava pra dormir e eu fechava meus olhos e ficava tudo escuro, eu tava tão machucado que o meu cérebro, ele ligava e tudo ficava branco. Mesmo tudo fechado, de olhos fechados. Eu tinha um clarão dentro do cérebro que piscava assim a minha cabeça. Tipo, fecha os olhos agora e imagina que tudo fica como se alguém tivesse acendido uma luz dentro da sua cabeça. Eu desenvolvi isso. Eu desenvolvi doenças clínicas aqui que eu não vou ficar abrindo, mas são doenças que vão me acompanhar o resto da minha vida. Eu tenho que tomar medicação pelo resto da minha vida por causa do que esse cara fez comigo. Então assim, você
Você fica... por que eu tô passando por isso? O que eu fiz? Eu criei um business, eu ajudei pessoas, eu trouxe gente pra perto, eu criei um negócio, eu visualizei um projeto, ele deu certo, todo mundo se beneficiou. O que eu fiz? Eu decidi me afastar de uma pessoa quando ela me desrespeitou e fez coisas absolutamente grotescas e graves dentro da minha empresa. Eu só quis me afastar. E você fica, por que eu tô vivendo isso, cara? Por que tá acontecendo isso? E eu acho que essa é uma das principais sensações que você tem quando você é traído dessa maneira, cara. Principalmente quando é alguém que você ajudou. Porque quando é alguém que você não ajudou muito, você, tá foda-se essa pessoa. Quanto antes você simplesmente admitir e falar, cara, foi mal, eu errei, eu fui um bosta, eu tenho insegurança, eu tenho problema, eu não sei porque eu fiz isso, eu não sei onde eu tava com a cabeça. Quanto mais você sair da vitimização, ai, fizeram isso comigo, ai, um complô, ai, uma conspiração, ai, ela influenciou me mandar embora, ai, eles estão tramando uma conspiração contra mim. Quanto mais cedo você sair disso e virar pras pessoas que você machucou e falar, cara, eu fui um merda, eu fui um bosta, desculpa, eu não sei onde eu tava com a cabeça, você só me trouxe coisas boas, eu te devolvi com dor. Quanto mais cedo você conseguir acessar isso, talvez os danos de ter feito tudo isso, os danos de ter feito tudo isso acabem mais rápido também. É uma pena, cara, é uma pena. Essa foi a minha visão da história. Eu tava relativamente perto da história, né? Porque eu tenho contato com todos os lados. Eu tinha contato com o Lambert por causa da comédia. E aí eu me senti também usado, traído de certa maneira também, porque a pessoa tentou me usar como algum alicerce pra manter a mentira, ou pra me colocar contra o MyFucking ou contra o Danilo. E de certa forma eu quase caí, cara. Mas se não fosse essa última experiência que eu vivi, talvez eu não tivesse tão maduro pra dar um passo pra trás, respirar bem, ir atrás de todas as informações, entender o que estava acontecendo. O resumo esse tipo de história sempre me traz trauma e me dá vontade de nunca mais ajudar ninguém. Porque é como eu falei, cara, você pode ajudar 10 pessoas e 9 serem gratas, mas basta uma ser filha da puta pra destruir todo o rastro de humanidade que você tem, cara. Basta uma pra você nunca mais confiar em ninguém, porque a dor de ser traído e de ser destruído por alguém que você só trouxe coisas boas é uma dor indescritível, cara. Cara, depois do que eu passei, eu não consigo confiar em ninguém que se aproxima de mim, cara. Ninguém. Eu tenho um muro que me separa de todo mundo novo que aparece na minha vida. E essa história do Bruno Lambert é mais um tijolo nesse muro, cara, porque enquanto eu tava... enquanto eu frequentava aquele lugar, enquanto eu fazia show com ele, enquanto eu conversava com ele, enquanto certas vezes até desabafei sobre o meu texto, sobre o meu show, sobre o que eu sentia, enquanto isso por trás estava acontecendo tudo isso. E se sente meio sujo, você se sente meio... Você revisita esses momentos que você interagiu com a pessoa e hoje você fica imaginando, cara, tinha uma névoa por trás do cara que ele tava fazendo tudo isso e eu tava tratando com normalidade, tava tudo bem. Você se sente meio sujo, assim, e conforme você vai vivendo esse mundo da comédia, do entretenimento, você vai vendo, assim, talvez nesse mundo da fama, dessa busca por grana e fama, essas coisas aconteçam com mais frequência, porque é um mundo muito... Ele é um mundo muito onde tem muita gente que deposita toda a sua esperança na fama e no dinheiro. E elas querem viver essa vida. E às vezes essa vida não vem desse jeito, ou demora muito, e aí elas acabam fazendo esse tipo de coisa. Eu não sei o que é, cara, mas esse meio atrai muita gente assim, cara. Muita gente assim. E é por isso que pessoas que estão nessa posição que eu tô, tem que tomar muito cuidado quando você traz alguém pra perto. Nesses lugares que mexe muito com ego, com grana, com subsistência. Você não sabe com quem você tá lidando, você não sabe o que a pessoa pensa, você não sabe o que essa pessoa pode fazer contigo. Porque você também pensa assim, cara, eu ajudei tanto essa pessoa não vai me fuder. Não tem como, olha tudo que eu fiz, olha tudo que eu proporcionei pra essa pessoa, não tem como. Não tem como ela me fuder. Não tem como. No meu caso, quando eu quis me afastar dessa pessoa que me fudeu, eu lembro que eu até pensei, cara, se eu for me afastar dela, porque ela fez isso comigo, ela botou em risco a minha empresa, ela fez um monte de merda na minha empresa, se eu vou me afastar, eu não vou falar nada do que ela fez, e em nome do que eu fiz por ela, ela não vai fuder minha vida.
Ela vai seguir o caminho dela, vai criar as coisas dela e dane-se. Não. Não é assim. Esse mundo é foda, cara. Esse mundo é foda. E essa é a história, cara. E de alguma maneira isso me afetou também. Nem sei o que sentir, cara. Você se sente muito estranho. Você se sente muito estranho se vendo envolvido nesse troço, tendo contato com a pessoa, vendo a pessoa te usar e mentir pra você. Cara, se você é uma dessas pessoas que passa golpe, que passa perna, que trai quem te ajudou, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Tenta acessar essa culpa de uma vez por todas pra amenizar a dor, cara. Tá bom?